professor Eliud. Eu sou o David Gentili e esse aqui é o nosso De Noite. E hoje o tema do nosso De Noite é super especial. Hoje a gente vai comentar sobre a síndrome de West, também conhecida como epilepsia da primeira infância. Essa síndrome recebe esse nome em homenagem ao primeiro doutor que comentou sobre ela, em 1851, o doutor James William West, que tinha um filho que era portador dessa deficiência. Mas para comentar bem mais, para a gente entrar mais no assunto, eu tenho um carinho especial de receber os acadêmicos da Uniron, do 5º período. Primeiramente, eu gostaria de receber com a salva de palmas, doutor Gedaías. Bem-vindo, doutor. Sente à vontade. Também gostaria de receber com a salva de palmas, doutora Késia. Bem-vinda, doutora. Fique à vontade. Novamente com a salva de palmas, doutora Jéssica. Fique à vontade. Novamente com a salva de palmas, doutora Valdenice. Bem-vinda, à vontade. Com a salva de palmas também, não menos importante, doutora Sadriane. Bem-vinda. E, para fechar esse emaranhado, doutora Grazi. Bem-vinda. Fique à vontade. Então, pessoal, estamos de volta já. Aproveitei esse intervalozinho, vesti meu paletó e vamos dar continuidade à entrevista aqui com os profissionais da Uniron. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato através do Instagram. Vou até passar aqui o endereço do Instagram aqui, nosso, que é @vamos conseguir, hein? E nesse Instagram a gente já recebeu uma perguntinha aqui direcionada para a senhora doutora Késia. Boa noite. Boa noite, Olha boa só, noite, telespectadores. Olha só a pergunta, doutora Késia. Quais as características da síndrome de West? É uma pergunta muito interessante. A síndrome do West, elas são divididas em dois grupos, que é a criptogênio e a sintomática. A criptogênio, ela é quando a causa é uma desconhecida. Essa criança que vai adquirir essa patologia é no 3º ou 10º mês de vida. E ela não tem nenhuma anomalia diferenciada. Já a sintomática, ela é conhecida, de causa conhecida, onde como eu posso falar para vocês, onde a criança vai ter o desenvolvimento motor alterado e ela vai poder fazer um exame avaliativo neurológico. Muito bem. Essas são então as características, né, doutora? Sim. Também essas características, ela pode vir através de alterações, né, visual, alteração na audição, através das convulsões, né? Muito bem. Que são, nada mais que são os espasmos. Muito bem, doutora Késia. Então, pessoal, dando continuidade também, como eu falei, a participação de vocês é muito importante. A gente continua recebendo o Twitter, recebendo nós estamos no chat online, estou aqui online toda hora só recebendo, tá? E eu queria mandar também um abracinho especial, um abração, não é nem um abracinho, um abração muito especial, uma amiga lá de Porto Velho, professora Eliud. Professora Eliud, tamo junto, hein? Beleza? Continuidade da nossa entrevista, né? A gente está recebendo aqui a doutora Valdenice, né? Já que a doutora Késia nos informou qual que é as características da síndrome de West, nada mais pertinente do que a gente perguntar para a doutora Valdenice quais são os sintomas. Boa noite. Boa noite. Vou tirar todas as suas dúvidas com o conhecimento que eu tenho. Os sintomas mais frequentes, eles são indicados de forma súbita e rápida de contrações tônicas da musculatura de troncos e membros, que podem durar cerca de 5 a 10 segundos. A crise, ela ocorre mais frequente antes de dormir e ao acordar. Os espasmos, eles podem ser extensores e flexores, e até mesmo mista, flexoras e extensoras. Na maioria dos casos, o exame físico geral, ele não irá mostrar nenhum tipo de alteração, mas já o exame neurológico, ele irá mostrar um atraso psicomotor dessa criança, né, que tem a síndrome de West. Muito bem, doutora Valdenice. Bem, pessoal, então, já foi explicado já qual que são os sintomas e quais são as características, né? E agora chegou a vez de a gente perguntar para a doutora Jéssica. Essa aqui também, essa pergunta aqui veio do internauta, tá? Internauta @toligado. É o @toligado, hein?
Doutora Jéssica, como é realizado o tratamento clínico desta patologia? Boa noite, Gentili. Boa noite. Boa noite, galera. Então, eu quero agradecer pelo convite aqui nesse programa maravilhoso. Muito obrigada. É isso, doutora Jéssica. O programa nosso ele tem essa vertente também, de divulgar a questão da saúde pública. Então, respondendo à pergunta do nosso internauta sobre o tratamento clínico, esse tratamento ele é de uso intensivo, feito com o hormônio ACTH, que o nosso próprio organismo já produz, mas ele é acrescentado no organismo da pessoa que está com essa síndrome. E esse tratamento pode ser heróico e interromper o quadro convulsivo. Porém, ele tem que ser acompanhado de um cardiopediatra, ou também ele é um tratamento rigoroso e ele tem que ter um controle médico. E esse tratamento ele tem uma melhora do quadro dos espasmos nas crianças. Como eu falei, o nosso programa é feito com a participação de você. E com a participação sua que a gente recebeu essa pergunta de @Biônica, direcionada ao Dr. Gedaías. Dr. Gedaías, @Biônica aqui, @Biônica PVH, até o nick dela. Olha a pergunta dela aqui, Gedaías. Dr. Gedaías, como é feito o diagnóstico clínico desta síndrome, Dr. Gedaías? Boa noite, eu quero agradecer a pergunta da nossa colega que está assistindo. Mas primeiramente eu quero te agradecer por estar aqui. Hoje, Gedaías, que sou é isso? seu fã, te assisto todas as noites. Tenho uma curiosidade imensa de saber o que tem aqui dentro. Prove, prove. Um dia eu falei, um dia eu ainda vou nesse programa para saber o que tem dentro desse boneco. Prove. Rapaz, é um uísque, né? É pra perder a vergonha. Rapaz, mas esse aí tá do bom. É pra perder a vergonha. E, digo mais, você já ganhou uma caneca aqui, Oh. padronizada aqui do De Noite. Obrigado, tá? obrigado. Tá, mas vamos lá responder a pergunta da nossa amiga Biônica de TDAH sobre o diagnóstico dessa doença. Essa doença ela acontece principalmente na primeira infância, de 3 a 8 meses, que é o acometimento dessa doença. E essa doença ela tem uma predominância no sexo masculino. Se a gente for proporcionalizar essa doença, ela acomete entre 2 homens para cada uma mulher. Tá? O diagnóstico dessa doença, que vai detectar essa doença, é através do eletroencefalograma. Porque no eletroencefalograma, os chamados traços do eletroencefalograma, do resultado, eles se confundem, eles se embaralham, né? Ficam desorganizados. E essa desorganização pode levar a esse diagnóstico dessa doença, entendeu? E também a tomografia e a ressonância magnética mostram uma atrofia cortical e dilatação dos ventrículos. Essa síndrome ela é confundida também com a cólica de lactante, quando o bebê se amamenta e às vezes o bebê tem uma cólica intestinal, e aí muitas vezes essa síndrome ela é confundida com essa doença, que o bebê chora, que o bebê grita. Então a mãe tem que ficar muito atenta, os pais têm que ficar atentos aos sintomas dessa doença, né? Porque um diagnóstico precoce vai ser fundamental para um bom prognóstico dessa criança, né? E vale lembrar também que muitas vezes, na maioria das vezes, essa criança ela vai ter uma regressão no desenvolvimento motor. A criança, quando ela está engateando, por exemplo, e ela passa de engatear para sentar, se ela tem essa síndrome, ela pode ter uma regressão. Ela vai voltar a engatear. Então, quer dizer, ela vai regredir no processo de desenvolvimento motor dela. Ou isso pode ser também da fase de sentar para a fase de levantar, para a fase de andar. O importante é que há essa regressão do desenvolvimento motor da criança. Muito bem, doutor Gedaías. Aproveitando, como eu falei a vocês, o programa nosso aqui ele é feito com a participação de vocês. E a gente recebeu mais uma perguntinha do internauta aqui, só que esse é direcionado à doutora Sadriane, tá? Tá, doutora? Olha o seguinte, uma pergunta aqui do @curioso. Olha só o nick desse rapaz. De que forma será o tratamento fisioterápico, doutora Sadriane, em pacientes que têm essa síndrome? Respondendo à pergunta do internauta, o tratamento fisioterapêutico ele irá minimizar o atraso neurosensório motor através de técnicas utilizadas que enfatizam
a inibição de padrões posturais anormais e tendo como meta a normalização do tônus que pode acometer as habilidades funcionais. Os métodos terapêuticos para trabalhar a motricidade serão os métodos neurofisiológicos e, em particular, os métodos neuroevolutivos de facilitação, né? Que no caso seria o Bobat. Esse método, então, ele será importante para a criança com deficiência cognitiva, pois ele visa uma aquisição de uma resposta automática diante da perturbação e do manuseio da criança por uma pessoa, enquanto o método de controle motor, ele exige uma participação cognitiva da própria criança. A continuação desse tratamento deve ser feita através de um treino, né, das fases de desenvolvimento, ou seja, das fases de evolução do estado intelectual em que no caso, em que essa criança se encontra. Ele irá estimular, então, os movimentos iniciais da criança, que no caso seria o rolar, o sentar, o arrastar, utilizando também os pontos chaves e também a posição de pupe. Vale lembrar também que quanto mais cedo for diagnosticado, melhor vai ser a resposta para esse tratamento. É interessante que quando a criança, quando for diagnosticada a essa doença, essa síndrome, logo seja feita então uma intervenção tanto clínica quanto terapêutica. Muito bem. Tá vendo, pessoal? Essa é a importância do fisioterapeuta para aquelas pessoas que são acometidas dessa patologia. O seu de noite já está de volta já e agora a gente recebe a presença aqui da doutora Grazi, que irá falar um pouco sobre as considerações finais a respeito da síndrome de West. Boa noite, doutora Grazi. Boa noite, Gentili. Boa noite. É um prazer estar aqui. Então, como já foi citado antes pelos demais profissionais que estiveram aqui, a síndrome de West ela é uma forma de epilepsia que se inicia na infância. Essa síndrome ela é conhecida há muitos anos, contudo não se sabe a cura. O tratamento que possuímos é baseado em observações e experiências. A incidência maior é no sexo masculino e o tratamento fisioterapêutico ele é essencial para o portador de síndrome de West, pois melhora o desenvolvimento motor desses pacientes, fazendo com que a musculatura não permaneça encurtada, assim como o fortalecimento dos músculos que estão fracos, trazendo uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Muito bem, doutora Grazi. E pessoal, eu espero que tenha sido esclarecedor essa nossa entrevista aqui com os acadêmicos da Uniron a respeito da síndrome de West. Porque, na verdade, o intuito destas entrevistas é passar para vocês aí um pouquinho do conhecimento sobre essa síndrome. De noite. Bem, pessoal, esse programa de estreia nosso, o De Noite, infelizmente chegou ao fim. Espero que tenha sido bastante esclarecedor as considerações por parte dos acadêmicos da Uniron a respeito da síndrome de West. E esperamos contar com a audiência de vocês, quem sabe, no próximo trabalho ou no próximo semestre. Obrigado.